Ok, então vamos verificar agora o rebatimento do plano que contém o ponto. Para simplificarmos, vamos falar o rebatimento do ponto, certo? Bom, o rebatimento então do ponto a gente pode analisar da seguinte maneira. Procurei trazer esse esboço da aula passada, porque a partir dessa representação tridimensional nos dá uma ideia bem clara do rebatimento. Então, para não ficarmos decorando as etapas, é interessante visualizarmos esta percepção tridimensional e a partir disso a gente vai conseguir estabelecer o rebatimento. Bom, então o que a gente pode observar? Que o ponto projetado e o ponto rebatido vão ficar sobre uma mesma linha. Esta linha é denominada linha de chamada. Então, o ponto projetado aqui, e aqui temos a linha de chamada, e esta linha de chamada nos dá duas soluções, um ponto P rebatido e uma segunda solução do ponto P rebatido também. Então, o que podemos fazer? A ideia é rebater este ponto B para o plano de cota 9. Então, primeiro podemos estabelecer uma perpendicular à charneira. Esta perpendicular à charneira é denominada linha de chamada, certo? Esta linha de chamada daqui podemos prolongar ao longo desta perpendicular à charneira. Então, nesta linha de chamada, obrigatoriamente, o ponto B rebatido, as soluções estabelecidas, vão ficar sobrepostas a esta linha. Tá? A ordem não vai influenciar. Poderíamos traçar um exemplo, uma paralela à charneira e depois essa perpendicular. A ordem não influencia. Bom, mas sabemos que esses pontos rebatidos vão ficar nesta linha que é perpendicular à charneira. Depois a gente pode evidenciar também que para estabelecer esse rebatimento, a partir desse ponto projetado, podemos traçar uma reta paralela à charneira. E esta reta paralela à charneira corresponde à diferença de cotas do ponto em relação ao plano no qual está sendo rebatido. Então, podemos traçar uma paralela à charneira que passe por este ponto B. E nessa paralela à charneira, vamos marcar a diferença de cotas. Nesse caso, a diferença de cotas vai ser de 2 unidades. Então, marcamos 2 unidades nesta linha paralela à charneira. Então, aqui está em verde, vamos deixar na mesma cor estabelecida. Bom, depois disso, podemos unir essa extremidade até a intersecção da charneira com a linha de chamada. Esta representação daqui vai ser o raio estabelecido. Então, vamos unir até este ponto e, com isso, vamos ter a representação deste raio. Ou seja, transferimos toda a informação do espaço tridimensional para um plano. Agora, basta utilizar o compasso e vamos ter as duas soluções estabelecidas. Então, aqui podemos observar o sentido de rebatimento. Então, encontra-se num sentido estabelecido horário, e aqui temos o valor correspondente anti-horário. Então, ponta seca do compasso, a partir da intersecção da linha de chamada com a charneira, a abertura até o valor do raio. Ao estabelecer esta abertura até o valor do raio, vamos ter duas soluções. Então, podemos marcar aqui o ponto B, rebatido ao valor de cota 9. Então, este ponto daqui vai ser o ponto B rebatido ao valor de cota 9. Seria este ponto estabelecido no plano de referência, no plano de cota constante. Então, temos aqui o ponto B, projeção no caso, ponto B rebatido ao valor de cota 9. Então, podemos colocar aqui ponto B rebatido ao valor de cota 9. Aqui seria uma solução. E também teríamos uma segunda solução. Claro, depois, na hora da resolução dos exercícios, vamos escolher uma única solução para a caracterização do rebatimento. Então, com isso, teríamos o ponto B rebatido, ou nesse sentido, ou neste outro sentido. Ou seja,
Esse plano ele pode rotacionar nesse sentido horário ou estabelecer no sentido anti-horário. Com isso, temos a caracterização do rebatimento do ponto.